Bom dia, Alan. Tudo na paz? Bom dia. Que alegria imensa estar contigo. E tá um lugar bonito pra caramba, rapaz. Que aí, já tá em Maldivas? Já chegou? Tô no sítio, tô de férias essa semana aqui. Ei, coisa boa. Então, ó, mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado o convite de estar comigo, mesmo em férias, né? Você vê que o cara aí é bruto mesmo, ele não para de produzir e de entregar valor para as pessoas. Então, primeiro ponto, Alan, que eu queria entender com você é exatamente a sua história. O que que fez você, de tantos produtos que existem no planeta, se identificar e se tornar um especialista em consórcio? Fala para mim. Vamos lá. Bom, primeiro, valeu, prazer estar aqui. Obrigado. Tô vendo a Rayana aqui, ó, minha aluna de mentoria. E eu caí no consórcio em 2009, que na época o Brasil também vivia, diferente de hoje, né? O Brasil viveu uma crise. Então, a nossa vida é sempre a crise, né? E eu estava para me formar em logística. E acabou que era uma das áreas mais afetadas, né? Porque a crise era internacional. E aí acabei tendo a oportunidade, uma concessionária da Volkswagen, eu sou de Santo André. E aí uma Legal. concessionária de lá, eu participei do processo seletivo, eles me contrataram, mas era para trabalhar com consórcio, eu não fazia a menor ideia do que era o produto. E eu também nunca tinha trabalhado com vendas. Caramba. E aí acabei que eu entrei isso em 2009, passei uma dificuldade absurda para vender, porque não conseguia mesmo, não sabia, as coisas não andavam. E aí apareceu o senhor Miyagi do Karatê, aquele que salva a vida. Ele apareceu na minha vida, ele não era um japonês, era um dono de um restaurante. Mas o cara falou que amava consórcio. E eu já estava 45 dias sem vender, já estava para ser mandado embora. E acabou que o pessoal está reclamando do som, né? O seu sonho está partindo, eu não sei por quê. Bom, vamos ver se vai melhorar. Mas aí esse dono de restaurante, eu já estava 45 dias sem vender, ele me ensinou uma técnica que ele utilizava e que ele vendia. Muito consórcio. E ele, tipo, primeira vez na minha vida que eu ouvi alguém falar assim, nossa, eu amo consórcio. E aí ele me ensinou essa técnica. Era uma técnica simples, você fazia 2 perguntas e com essas 2 perguntas você vendia o consórcio. E aí ele me ensinou, eu apliquei, vendi no mesmo dia. E aí, quem ficar aqui com a gente aqui até o final da live, eu conto essas 2 perguntas quais são. Opa! Então já coloca aí no seu caderno, você tem um compromisso com a gente aí, no máximo até 8h30, 8h20, o segredo vai ser revelado, mas é só quem ficar até o final, né, Alan? Não, eu tô brincando, vamos, eu falo agora, até porque esse aí é bem o startinho mesmo. Mas assim, hoje eu entendo o conceito dessa técnica que ele me ensinou, e lógico, né, que eu venho me aprimorando nisso. Mas ele me ensinou que eu ficava tentando vender consórcio, oferecer consórcio. Essa é até uma principal dica que eu dou para o pessoal. Pessoal, esquece o consórcio. Assim como esquece o financiamento. O cliente ele não quer nem consórcio nem financiamento, porque os dois são meios. O cliente ele quer o quê? Ele quer o carro, ele quer mudar de vida, ele quer viajar, ele quer não depender de ninguém, não depender de ônibus. Então a técnica que ele me ensinou foi, você vai perguntar para as pessoas, você quer comprar um carro? Porque eu trabalhava numa concessionária, né? Então, você quer comprar um carro? Se a resposta for sim, você pergunta, mas você sabe guardar dinheiro? Se a resposta for não, você tem o produto que resolve esse problema. Legal. Então você para de vender consórcio e você começa a apresentar uma solução para quem quer um carro e quem não sabe guardar dinheiro. O que você está falando, Alan, tem total relação com qualquer, assim, né, com um trabalho que eu faço também, relacionado a vendas, né? Então, você que está assistindo a gente, que quiser aprender a vender consórcio, você vai falar com o Alan. Mas se você quiser aprender a vender carro de verdade, com um método que funciona, é exatamente você entrar na mentoria do vendedor imbatível. Isso por quê? Só para você entender. Uma coisa complementa a outra.
que existem itens que acontecem depois do momento qual você faz essas duas perguntas. Porque, querendo ou não, né, Alan? Aí você tem que explicar para a pessoa. Isso conecta na hora. O que o Alan fez foi muito bom. E a primeira coisa que você tem que entender, quem está aqui na live agora, é que você tem que vender o quadro pendurado na parede. E não o prego que você vai bater na parede. O cara que vende o prego, ele, na verdade, ele está sendo um meio para aquela coisa linda, aquele vislumbre de imagem estar pendurado ali. Mas o martelo e o prego, né, Alan? Simplesmente é o meio o qual o cara vai decorar a casa dele. Então você colocar algo que realmente vai fazer com que ele já antecipe isso, muda o jogo. E o que a gente mais vê, não sei se é o que você percebe, né, Alan? É o cara falando assim, compra o consórcio, consórcio é bom. E quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem assim para mim, né, que eu já contratei alguns vendedores de consórcio para serem vendedores, e eles eram de concessionária também, história bem parecida com a sua, e o que eles viram para mim e falam? Cara, vender consórcio é muito ruim porque eu vendo um papel. Como é que você lida com essa objeção aí? Você vende papel também, Alan? Ou você vende algo melhor do que isso? Então, esse é o ponto, né? Eu acho que o vendedor de consórcio, ele acaba se tornando ele acaba tendo um super poder na mão, porque realmente a última coisa que ele vende é um papel. Para falar a verdade, o papel é só uma formalização e um compromisso, vamos dizer assim. Só que a venda não é isso. Mas o que eu mais admiro, o que eu fico impressionado com quem vende consórcio, e assim, toda vez que eu faço uma venda, eu sinto esse orgulho, que eu falo, caramba, eu vou colocar o cara no carro dele, eu vou fazer ele trocar de carro, vou fazer ele comprar um imóvel às vezes. E hoje em dia nem papel o cliente não tem mais, hoje em dia é um e-mail que chega. E eu fiz o cara pagar. Ou seja, né, o vendedor do consórcio, o cara que um excelente vendedor de consórcio põe no bolso o vendedor de carro, não é isso? Que o cara pode pôr a mão, pode tocar, pode ver tudo e leva. Mas no consórcio, o cara consegue realmente conectar com o sonho da pessoa e mostrar que é a ponte para isso acontecer, não é isso? Exato. E assim, ó, eu bato muito na tecla que vendedor de consórcio não vende consórcio. Você vende tudo menos consórcio. E eu sempre fiquei abismado, como que uma pessoa tem um carro ali e não sabe vender um carro? Porque é isso também, ela não vende um carro. No dia que o vendedor de carro entender que ele vende o sentimento, ele vende a emoção, ele vende a conquista, ele vende o objetivo, ele vende a meta, ele vende tudo, menos o carro. O carro é o meio de fazer a pessoa ter todo esse sentimento. Então o consórcio está muito ligado a isso. Respondendo como lidar com essa objeção. Mas consórcio é o papel. É entender, você não precisa, lógico, você precisa entender de produto, mas se você entender de cliente, de pessoa, cara, consórcio fica muito fácil. Assim como um carro. Colocar alguém dentro de um carro, porque assim, quantos modelos não tem? Quantas versões? Quantos opcionais? Nos últimos 2 anos eu comprei 2 carros. Cara, é impressionante. Compra comigo, Alan. Eu comprei um agora faz... Não tem 2 meses agora. Um consórcio meu contemplou por sorteio. Eu ia trocar de carro, ia dar um carro ainda melhor para minha esposa. Ia trocar o carro dela, mas falei, vou pegar outro aqui, porque vai ajudar a gente. Eu acabei de pegar. Só que o que mais me impressiona é que os vendedores, de modo geral, né, não devem fazer mentoria com você. Caras são muito ruins, não sabem vender. Primeiro, não sabe o produto que tem na mão. Não está nem um pouco preocupado em levantar o perfil do cliente. Não faz questão nenhuma de buscar o carro que o cliente fala, cara, eu gostaria desse carro. Porque assim, hoje em dia, vou me colocar no lugar de cliente. Cara, hoje em dia, eu quero comprar carro. Eu fico na OLX, na Web Motors, eu pesquiso todos os carros. Todos os carros. Para mim, eu queria um sedã. Para minha esposa, eu queria uma SUV. E aí eu tava entre esses dois, comprar um carro para mim ou comprar um carro para ela.
Cara, eu pesquisei todas as marcas, todos os modelos, analisava a média de preço, subia um pouco mais 10 mil, 20 mil, 15 mil, descia um pouco, entrava dentro da minha carta e eu ficava pensando nisso. Cara, um vendedor bom, ele só precisa fazer eu falar, porque eu já sei tudo. É isso aí, eu acho bem interessante que exatamente na semana agora, terça-feira, né, que é a mentoria dos vendedores imbatíveis é toda terça de manhã, 6 horas da manhã, e eu fiz um desenho todinho de uma venda envolvente. Então o que é isso? É o cara que ele, no momento que ele tem contato com o Alan, ele não consegue nem sair para poder fazer cotação. Por quê? O atendimento ele é tão gostoso, ele é tão envolvente, ele é tão completo, ele é tão pleno, que o que acontece? Ele vai para outro lugar para quê? Sendo que todas as buscas que o cliente fez, ele solucionou num tempo recorde com uma pessoa só. Então o que acontece? Eu peguei um depoimento de uma pessoa que viveu uma experiência envolvente e estou destrinchando cada um dos pontos. Só que o que o vendedor que consegue fazer uma venda envolvente faz? Ele pergunta mais. Grava isso aí. Afirme menos, pergunte mais. Pergunte o máximo possível. Ontem foi... Olha lá, olha a xícara do homem lá. Ó, a minha canequinha aqui, ó, a regra de ouro da negociação. Quem pergunta melhor vence, quem responde primeiro perde. Tá aqui, ó. Olha lá, eu não te chamei à toa, não, tá? Tem uma frase que tá na sua bio, que eu uso e eu não sabia, né? Que a gente compartilhava do mesmo pensamento. Mas você fala o seguinte, né? Que quem vende é o vendedor e não o produto, né? Então eu sempre falei isso, que o produto não vende sozinho. E o vendedor de carro tem a ideia de que se ele põe um carro lá com baixa quilometragem, vai vender. Então olha o que aconteceu ontem. Eu estava com um cliente que chegou na loja e falou, pô, eu quero carro tal, assim, 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 e lá em tal lugar tá 20 mil mais barato. Eu falei, ô, meu amigo, coisa boa, né? Vamos ligar para lá para entender o milagre que essa pessoa está operando. E na hora que ele pegou na minha frente, ligou, olha o que o cara da concessionária fez. Aí ele, alô, eu queria estrada assim, 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 que tá tanto. A primeira pergunta que o cara fez, ele falou o seguinte, você vai pagar à vista ou a prazo? Aí o que ele falou? O que ele fez? Desligou o telefone e falou assim, eu vou comprar aqui. Pronto. Tá bom. Matou a objeção. Então, assim, o que eu tô amando do que você tá dizendo aí é que depois que eu fiz, na hora que eu peguei para destrinchar essa venda envolvente todinha, o que aconteceu? Semana que vem eu vou só ensinar a perguntar. Olha só, eu vou pegar um dia inteiro com exercícios para mostrar quais perguntas você deve fazer, quais perguntas você não deve fazer e também só caminhar para onde o cliente te levar. Né? É tão gostoso quando você pega na mão do cliente e vai para o mesmo caminho. Né? Vocês vão juntos. E aí eu quero deixar para quem está aqui na live aqui agora, se você tiver uma pergunta, coloca na caixa de perguntas aqui, eu e a Alan, a gente vai ter questão, uma alegria em poder te responder. E quando algo que a gente disser fizer muito sentido, você anota, vai printar a tela, publicar no seu story marcando eu e o Alan, a gente vai repostar para você aumentar o seu engajamento. E na hora que você vê que ferveu a sua mente aí, ó, bota o foguinho aqui pra gente. E eu quero saber, Alan, fala para mim aqui sinceramente, como que é hoje o dia a dia de você, mesmo depois de tanto tempo, né, igual você falou, que você passou nessa virada de chave com o senhor Miyagi lá, o que fez você permanecer e quando você sentiu segurança, né? Porque dentro do que você está dizendo, você começou lá em 2009, não é isso? Foi, isso aí em 2009. Então, o que aconteceu? Eu entrei, passei muita dificuldade, que eu oferecia produto e eu via que ninguém se interessava por produto, aí eu entendi essa técnica aí, e aí vendi. Foi para minha namorada? Foi, mas vendi, né? Antes nem para ela, nem ela comprava. Validou a oferta. Nem ela estava comprando. Mas aí o que aconteceu? Aí passou 3 meses, eu passei a ter um gerente de verdade, porque o meu treinamento também foi muito bom, me deram um contrato, me deram uma pastinha e falaram, ali o mundo é seu, vai lá e vende. E eu só podia fazer PAT, só podia fazer rua. Só que aí passou 3 meses, em dezembro, eu entrei em setembro, em dezembro eu tive um supervisor
E eu levei ele num cliente, eu estava negociando com um dono de uma locadora de veículo, e eu achando que a gente ia vender, porque eu tinha falado para ele comprar van, tal, trocar, aumentar os carros, não sei o quê, e ele me chamou para uma reunião. E nessa reunião eu levei meu gerente, meu supervisor, levei meu supervisor, e lá, ali eu tive uma aula, porque o cara era muito foda, muito foda. E ali eu tive uma aula de levantamento de perfil. Tanto que na minha cabeça, eu já tinha um monte de coisa preparada. Chegou lá, ele sem nada. Começou a levantar o perfil do cliente, começou a entender quanto tempo o cliente estava no mercado e não sei o quê. E foi fazendo assim, um levantamento que eu fiquei espantado. E daquela reunião, a gente saiu com 600 mil vendido. Nossa! De consórcio imobiliário. Na época, eu ganhava 1,5% de comissão. E ali, naquela venda, eu ganhei R$ 9.000 de comissão. Eu tinha 22 anos, foi quando eu entrei no consórcio. E, cara, eu fazia faculdade de logística. E assim, eu me matava de estudar, mas me matava de verdade, porque eu vendia cola. Enfim, precisava pagar a faculdade, eu estudava, fazia minha colinha, depois os caras que não estudavam, comprava essa minha cola, então eu vendia, fazia um dinheirinho para comer. Só que eu estudava muito. E, assim, a minha projeção, trabalhando com logística, era ganhar R$ 1.000 como estagiário, 1.500 efetivado, e se eu fosse promovido, uns 5.000. Só que na minha cabeça eu sabia que ia demorar muito tempo para ser promovido. Novo, começando, segmento, tal. Cara, com 22 anos, quando eu fiz aquela venda, quando eu percebi que com 2 horas de negociação eu ganhei R$ 9.000, eu fiquei me perguntando, qual profissão paga isso? Aonde eu tenho tanta oportunidade de ganhar tanto dinheiro assim? E aí, legal, com essa venda, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu vou me tornar um profissional de vendas. E aí eu comecei a estudar. Tudo que eu estudava para minha área, eu parei, zerei e comecei a estudar vendas. Aí comecei a estudar pessoas, aí li o livro Como Conquistar as Pessoas, Linguagem Corporal, Técnicas de Venda, PNL. Aí foi. Aí desde dezembro de 2009, assim, e aí também passou 3 meses, eu fui promovido. E aí eu passei a treinar vendedores, porque eu fui promovido rápido, com 6 meses de consórcio, eu virei um supervisor. Parabéns. Então, eu já tinha esse negócio de estudar, e olha que na época da escola eu não estudava nada, nunca estudei, mas aí na faculdade aprendi, entrei nas vendas e já tinha o gostinho de estudar. E o engraçado é que tudo que eu estudava, eu colocava em prática, eu via resultado. E aí as coisas foi acontecendo. E eu treinei milhares de vendedores dentro de 2 empresas. Mas muitos vendedores, porque a rotatividade de vendedor é muito grande. E aí até que em 2018 eu acabei tendo problemas particulares, vamos dizer assim. Minha mulher ficou grávida, foi uma gravidez de risco, eu já tinha uma filha pequena. E... enfim, aí eu tive que sair da empresa, trabalhar para mim mesmo, porque eu não tinha quem deixar, quem cuidar, e aí eu vim para a internet. Comecei a colocar meus treinamentos no YouTube, para o pessoal mesmo que eu trabalhava aprender, para eu dar continuidade. Só que meu conteúdo foi espalhando pelo Brasil, e aí em 2018, no final do ano, eu criei um curso que eu ensinei como gerar leads pelo WhatsApp. Legal. E como atrair clientes, né? Conseguir indicação, tudo pelo WhatsApp. Aí eu criei um cursinho. E aí, pô, hoje 4 anos depois, eu tenho mais de 8.000 alunos, já tenho quase 500 pessoas na mentoria. Então, assim, hoje a bagagem toda vem daí. E foi essa decisão lá atrás de me tornar profissional, porque, pô, vender é muito bom, né? Quem gosta? Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de lidar com pessoas. Verdade. Se frustra com não entende esse processo de perguntas, de entender o cliente. Ó, até vou dar 2 dicas aqui pro pessoal. Você estava falando, né, de fazer perguntas, as perguntas certas. Ó,
falar duas coisas aqui pro pessoal. Se eles entenderem isso daqui, eles vão ganhar muita grana, muita grana. Segura aí para todo mundo prestar atenção. Segura aí, não esquece as duas dicas, não. O Michel tá fazendo uma pergunta, e da mesma forma que o Michel tá fazendo a pergunta, tem gente colocando nos comentários. Então, Michel, vou anotar a sua pergunta aqui, tá? Mas todo mundo que quiser fazer qualquer pergunta, depois das duas dicas do Alan, a gente vai responder todo mundo, mas põe na caixinha de pergunta aqui embaixo, que aí fica organizado, para a gente não se perder nos comentários, tá? Manda um aviãozinho para todo mundo que você sabe que tem dificuldade com consórcio e quem quer vender mais e melhor. Vão acontecer duas dicas agora que o Alan vai dar e você já anota, print da tela, publica no seu story que nós iremos repostar. Marca nós dois, que prepare-se que agora o Alan vai soltar aí a magia para você vender muito mais. Bora, Alan? Chama! Ó, pensa o seguinte, ó, o que todo mundo quer? Todo mundo quer duas coisas. Isso aqui essa técnica, ela é universal. Então, se você colocar ela na sua argumentação, na sua abordagem, na sua técnica de negociação, todo mundo quer duas coisas. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. O que tem que estar incluso na sua abordagem e na sua negociação? Você não vai perder tempo, você não vai perder dinheiro. Você vai ganhar tempo, você vai ganhar dinheiro. Legal. Se você entender isso, o produto tanto faz. Porque assim, ó, eu vendo carro para os meus clientes, mas não é que eu vendo carro para o meu cliente, eu faço ele ganhar tempo. O que eu falo para os meus clientes? Quando você for contemplado, eu te ajudo a comprar o carro. Você não precisa ficar se preocupado com a documentação, eu faço essa parte para você. Você só precisa fechar comigo, que o resto é tudo comigo. O que eu estou fazendo com isso? Fazendo ele ganhar tempo. E o acompanhamento vale muito, né, Alan? Vamos ser sinceros, né? Você tem que ficar responsável por saber que dia que é a assembleia, aquele negócio todo. Se você mostra para a pessoa que ela é tão importante para você, que você vai pegar o seu tempo e vai investir nela, e ela ainda vai ter uma economia, ou pode ser antecipada a contemplação dela, né? Cara, isso realmente muda o jogo na hora de se vender o consórcio, com certeza. Sim. Ó, o que você falou do cara que chegou lá, mas em tal lugar era 20 mil mais barato. Você só mostrou para ele que lá ele ia perder dinheiro, que lá ele ia perder tempo, que ele ia chegar lá não era nada daquilo. O que ele comprou de você? Tempo e dinheiro. Porque no final das contas, quando eu me proponho a ajudar o meu cliente a entender, o que eu estou falando para ele? Cara, você não precisa mais ficar pesquisando 50 lojas. Você não precisa mais falar com 50 vendedores, 20 vendedores, porque eu vou falar para você, inclusive, compra ou não compra. Eu vou te ajudar a não ficar perdendo tempo com picareta. Porque tem barato que sai caro. Verdade, verdade. Não, sem falar que assim, ele, na hora que ele ligou para lá, ele viu que ele não fazia diferença para aquela pessoa. E isso que eu vou respondendo aqui, já dando adiantando aí um pouquinho para o Michel. Olha a pergunta do Michel, que interessante. Ele está perguntando o seguinte: Luiz, perguntando pro Alan aí, eu estou começando agora no segmento de consórcio, mas eu não tenho dificuldade de prospectar. Mas a grande dificuldade é que o cliente agenda, mas não comparece. O que falar e o que fazer? Eu posso dar minha sugestão primeiro, Alan? Lógico. Ó, eu acho que a primeira coisa que acontece quando alguém combina com você e não cumpre, pode ser, muito provavelmente, uma falta de conexão. Tem muita gente que não consegue notar as maneiras das quais o cliente diz não de forma mais educada possível. Entendeu? Então, às vezes, a abordagem, o link que você está pegando ou não está pegando, né? O que aconteceu com esse cliente? Ele estava doido para comprar um carro 20 mil mais barato. Mas na hora que ele percebeu que o importante para a pessoa era só o produto e não estava nem aí para ele, o que ele fez? De bater o telefone. Mas na cabeça da pessoa que fala para você que vai marcar, não, pode marcar aí para dia tal, e depois para de responder o WhatsApp, é porque ela percebeu que o mais importante para você é simplesmente fechar o negócio. O que você acha, Alan? Você acha que isso pode ser uma das causas, né? Eu acho que sim. é uma das causas. O que você acha que está acontecendo? Isso. Às vezes o cliente não sentiu que realmente você vai resolver o problema dele.
Às vezes o cliente está sentindo que isso também, ele não sabe como falar não. Aí ele fala, vamos marcar sim, mas ele não tem compromisso nenhum. É isso aí. Se você entender, e assim, eu sei que tem muita gente que trabalha com consórcio, e a única forma de atendimento é se o cliente for até a sua empresa. E deixa eu te falar, evolui um pouco mais para fazer uma reunião online. Hoje em dia, uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, um Zoom, ou qualquer ferramenta de reunião online, você faz o cliente ganhar tempo. Qual que é o medo do cliente? Meu, eu vou parar minha vida, eu vou até um tal lugar para chegar lá. Será que eu vou ouvir o que eu quero? Será que lá vai me atender como eu quero? Cara, se passar uma dúvidazinha na cabeça do cliente, ele já não vai. Eu costumo falar o seguinte, eu tenho vários tipos de vendedores que são os piores, né? E aí, um dos piores vendedores que eu falo é o vendedor vem para a loja. Sabe como é que funciona o vendedor vem para a loja? Ele atende o telefone, aí o cara fala assim, pô, eu tenho um carro assim, eu tenho um carro assado, quanto que você pega, quanto que você paga, quanto que dá o financiamento, você aceita a carta de consórcio que está contemplada e tal. O cara pergunta tudo. Aí o cara fala assim, vem para a loja que aqui a gente resolve rapidinho. Eu chamo o meu gerente, aí aqui a gente resolve. Aí eu falo assim, amigo, se ele pudesse ir aí, ele teria ido. Ele já estava aí. Ele estava aí. E outro ponto muito importante, que eu acho que tem muita relação com o consórcio também, é parar de dar preço. Faz uma apresentação. Vamos lá, gente. O Meet, quanto que ele te cobra para você fazer 1 hora de reunião no Google? Nada. Não é possível que em 15 minutos você não consegue fazer uma apresentação bem feita de um consórcio, com qualidade, e você falar assim, ó, isso aqui vai sair a X para você, né? Mas no final você diz isso. Mas antes você estruturando todos os passos para mostrar para ele quanto vale fazer um consórcio e o quanto vale a pena. Não é isso, Alan? O que você acha dessa ideia, ao invés de simplesmente soltar o preço lá de qualquer jeito, né? Quanto que vai dar? Tanto de taxa de administração e tanto de juros, né? Por que não fazer uma apresentação, Alan? Como é que você acha que pode estruturar isso? Sim, então, dá para fazer uma apresentação, nem necessariamente já explicando, mas se você falar assim para o cliente, olha, vamos fazer o seguinte, para você não vir aqui, antes de eu entender se realmente eu posso te ajudar, eu preciso de 10 minutos com você, separa aí 10 minutos no seu dia, só para eu fazer um levantamento com você, só para eu realmente entender melhor se eu posso te ajudar. Eu não quero vender para você, eu quero entender se eu posso te ajudar. Porque o cliente vai falar, já mudou, ele já não está querendo me vender, ele não está desesperado para vender. E aí você levanta o perfil desse cliente. Cara, deixa eu entender melhor. Qual carro que você quer? Qual casa que você quer? Quais opções de compra você tem? Porque aí você vem num processo de eliminação. Eu gosto de falar que, assim, para vender consórcio, você não precisa tirar o financiamento. Pelo contrário, uma das grandes objeções do consórcio é o cliente ter pressa. Mas o cliente tem pressa. Eu gosto de falar que é o seguinte, cliente que fala que tem pressa, ele não tem pressa. Ele tem outra coisa, menos pressa. O nosso trabalho é identificar o que é. Que de verdade é, né? Porque ele está dando o nome de pressa, né? Isso. Porque quem tem pressa, não tem tempo de falar que tem pressa. Pressa é pressa. Já agiu, né? Eu gosto de falar assim, alguém já teve uma dor de barriga verdadeira? Aquela que você teve que correr pro banheiro e tirar todo mundo da sua frente? Isso é pressa. Tirando isso, não é pressa. Legal, legal. Então, o que acontece? Se você vem, por exemplo, eu já sei que todo cliente é imediatista, todo mundo é imediatista. Só que o que eu não sei? O bolso do cliente, porque pressa custa caro. Então, eu quero saber, por exemplo, por que ele não financiou ainda. Se ele pode comprar à vista, por que ele ainda não comprou. O que está impedindo ele no financiamento, se é nome, se é renda, se é entrada. O que é? Se é o valor do bem que está fora da realidade dele, se é a parcela que está muito alta. Então, antes de vender, eu preciso entender. Se eu fizer uma reunião de 10 minutinhos só para entender, eu vou falar para o meu cliente, eu queria vir aqui para você, eu queria que você viesse aqui para a gente fechar, mas o que você está buscando, cara, para de buscar isso, porque você vai encontrar, só que vai dar ruim.
você vai encontrar alguém que vai te oferecer exatamente isso, mas vai dar errado. Isso que você quer não existe. Legal. E olha, sabe que Entendeu? interessante que você está falando? Eu caí num, assim, né? Eu caí na minha armadilha, vamos dizer assim, né? Eu fui fechar um plano de mídia agora e foi muito legal, porque eu percebi como que funciona a estratégia que a gente ensina. Porque, assim, o cara chegou para mim e falou assim, Luiz, hoje o seu plano é esse. Seu plano te atende? Olha só. Eu falei, não, pô, eu queria isso, aquilo outro. E eu todo tranquilo, né? E aí ele falou, o que mais que você gostaria? Eu gostaria disso, disso e disso. Quanto a mais você investiria para ter isso, isso e isso? Aí eu falei, tá. Você aceitaria que eu te fizesse uma proposta que fosse mais interessante, você tivesse como é que fala? Um brand maior em outros programas da nossa mídia? Eu falei, interessa. E você vai vendo que o cara, daqui a pouco, ele vai te envolvendo no meio que ele vai te consultando e você vai falando para ele tudo que está dentro da sua caixa de Pandora ali escondidinha. Só que o que é muito comum? O vendedor vai vender o consórcio, ele não para de falar. Ele não para de falar. Então você que é vendedor que está com a gente aqui agora, grava isso. Fale menos e venda mais. Tem gente que o cliente chega na loja, o que ele faz? O primeiro passo é pegar na mão do cliente e levar ele até o carro. O cara fala assim, pô, tô querendo comprar uma EcoSport. Aí o cara cata na mão do cliente e vai atrás da EcoSport. Amigo, ele falou se é manual automático? Ele falou a cor da EcoSport que ele quer? Ele falou o ano do carro que ele quer? Ele falou se quer com GNV ou sem? Onde que ele vai utilizar a EcoSport? Né? Será que o melhor carro para a condição que ele quer agora é uma EcoSport? E as pessoas ficam cegas em simplesmente assim, é minha hora de falar, eu tenho que falar, né? E outra, depois que dá o preço, a pessoa normalmente fala assim, Acabou. o valor que eu tô te dando aqui ainda tem um chorinho, hein? Tem isso também no consórcio, Alan? Tem. Eu ensino uma técnica que chama SRV. Essa técnica do SRV é exatamente isso. O que significa SRV? Sonho, realidade e velocidade. Legal. Então, o que acontece? E eu gosto de brincar, que tem gente que acha que vender consórcio é vender sonho. E não é. Não é. Porque eu posso estar sonhando hoje em comprar uma Ferrari. Esse é meu sonho, andar de Ferrari. Só que será que a Ferrari hoje está dentro da minha realidade? Será que eu posso arcar primeiro, com o valor? Com os custos que envolve? Será que eu estou preparado? Onde eu moro está preparado para ter uma Ferrari, por exemplo? Legal. Enfim. Então, é alinhar isso. Você não vende o sonho, você vende a realidade. Então, nesse exemplo que você deu, o cara entrou querendo comprar uma EcoSport. Será que não é só o sonho dele? Será que a realidade dele é outra? Porque às vezes o vendedor ele ouve, nossa, EcoSport. Inclusive eu tenho uma aqui no estoque, ou eu tenho duas no estoque. Ele já sai desesperado para entrar, chega lá, a parcela da Eco vai dar R$2.000. E o cara fala, porra, mas... Tipo, às vezes ele nem fala de vergonha, mas ele podia pagar no máximo 500. É o famoso vou pensar ou vou falar com minha mulher, né? É isso, porque o cliente ele vai ter vergonha de falar que ele não pode pagar 2.000, porque ele falou que ele queria uma Eco. E o vendedor, ao invés de primeiro entender, levantar esse perfil do cliente, e assim, me fala mais, me fala do carro, você tem família, você viaja, quais os motivos do porquê você quer esse carro. Vamos analisar se essa é a melhor opção, se talvez uma outra compensa mais, custo-benefício. Eu tenho outros modelos, eu tenho os outros... Mas me fala mais. E aí você vem tirando o que realmente faz sentido e vem entendendo a realidade dele. E a realidade, junto com a velocidade, porque o que é velocidade? Grana. É O isso que aí. ele tem de velocidade? O que ele tem de recurso? Grana. Ele vai dar o carro dele de entrada, ele tem um carro guardado, o carro dele não vale nada. Ele não tem dinheiro nenhum. Tudo isso vai influenciar. Às vezes o cliente chega querendo entrar numa Eco e às vezes ele vai ter que andar de Corsia 98. Legal, E legal. outras vezes ele não vai conseguir andar de nada. Legal, Outras vezes legal. a única opção que ele tem é pagar um consórcio e ir pagando. Só que eu nunca vou conseguir vender um consórcio para ele ir pagando se eu não vir eliminando
Ou nem eliminando, entendendo isso. Fazendo o cliente me falar que ele não pode. Fazer o cliente me falar que esse não é o momento dele. E dar o próximo degrau, né? E não a escada toda. Eu acho que Isso. tem que pensar muito nisso, né? O pessoal às vezes entrega a escada toda, né? Igual você falou, pô, quero comprar uma Lamborghini. Pô, legal. Mas você vai comprar uma Lamborghini. Só que hoje, de acordo com o que você tem na mão, você vai sair aqui com o veículo X. Não esquece a Lamborghini, não. Ela tá ali. Mas o próximo degrau que você consegue subir é esse. Então, olha que legal aí, o Alan. A pergunta da Thaisa Barbosa. Olha só. Alan, como dificultar para o cliente mostrar que a condição para ele é a única e exclusiva e gerar escassez? Vamos lá. Boa. Ô, Thaisa, essa é uma técnica de fechamento, tá? Você precisa ficar muito bom em conhecer todas as dificuldades que o cliente tem, que o cliente vai ter, que os seus concorrentes têm. Quando você domina isso, fica muito fácil para você apresentar uma dificuldade. Por exemplo, um cliente chega assim, e como estamos falando mais de carro aqui, eu vou dar um exemplo dentro do carro. Mesmo que você trabalhe com consórcio de imóvel, é só você... Mudar o produto. É só você adaptar. Mas pensa o seguinte, o cliente chega e você tem uma parcela dentro do consórcio que no financiamento fica 1.000, no consórcio fica 500. Ao invés de você chegar e falar assim, olha, a minha parcela é 500, você pergunta, essa parcela de 1.000 está confortável? Essa parcela de 1.000 que você está buscando? E aí ele vai te falar, putz, essa está muito forte para mim, eu queria pagar no máximo 500, e você sabe que você tem essa parcela. Então, ao invés de você já falar, olha, eu tenho a parcela de 500 no consórcio, você faz uma pergunta de fechamento. Fala, tá, mas se eu tiver um plano com a parcela de 500 te interessa, aí sim você fecha? Então você devolve com uma pergunta, o cliente sabe que é difícil, ele sabe que é caro, você devolve com essa pergunta de fechamento e deixa ele falar, você fica quieto. E aí, depois da resposta, você coloca a escassez e a exclusividade. Olha, eu vou ver se eu consigo liberar algo dentro disso que você está me pedindo, algo dentro desse perfil que você está me falando, só que se eu conseguir, não vai ser fácil liberar. Se eu liberar, vai ter data para encerrar. Por quê? Produto bom fica na prateleira por muito tempo? Você sabe que não. Então, se eu conseguisse... Rodando a proposta, tem o prazo de vencimento dela. Exatamente. Então, escassez é isso, é mostrar para o cliente que se ele não fizer, ele perde. Porque tem outras pessoas querendo, porque o valor pode mudar, porque pode alterar, porque ele vai ter que voltar para a parcela de 1.000. Então, está mais ligado em você entender a realidade dele, apresenta a dificuldade e não responde. Faz uma pergunta de fechamento. Legal. O que eu vejo muito também no vendedor de automóveis, né? Ô, Lilian, coloca a sua pergunta na nossa caixinha aqui para a gente organizar, que a gente está zerando as perguntas aqui agora, tá? Muito obrigado pela sua participação. E quem entendeu a técnica SRV aí, já printa a tela, solta no seu stories marcando a gente, que a gente vai repostar, tá? Então, ó, uma coisa que é bem interessante do que você está falando, que eu gosto de explicar muito isso, quem é vendedor de automóveis está aqui, quem também é vendedor de consórcio, usa a seguinte pergunta: qual a expectativa de valor de parcela ideal para você, né? Quando você tem um carro na troca, o que você vai fazer? Qual a expectativa de avaliação do seu carro? Quantas vezes você está lá pronto com todas as suas convicções e você fala assim, esse carro eu vou chegar a 50 mil. Aí o cliente vira para você assim, quanto você quer no seu carro? Você pergunta, né? Qual a sua expectativa de avaliação? Ah, uns 43 eu entrego. Aí o cara fica assim, pô! Então eu tenho uma frase que é o seguinte... Tá fechado. Pô. Então assim, aí o que você faz? Ah, não, então fecha. Não, calma. Entende uma coisa, você tem que vender para quem quer comprar e comprar de quem precisa vender. Olha como é que a pegada é diferente. Então, se você demonstra a necessidade de vender, isso assusta o seu cliente. Então, vendedor de consórcio
um vendedor de automóveis. Jamais demonstra. Você pode estar no, como é que fala? No bico do urubu. Mas quanto mais desespero você passa, mais isso comunica. Esses dias eu estava caminhando na rua, e eu não sei por que tinha um cachorro preto do outro lado lá, um labrador grandão. Ele me olhou, cara, ele enfiou o rabo debaixo da perna, que eu nunca vi aquilo, e foi para trás da dona. Então, assim, às vezes, né, eu acho que todas as vezes, nós demonstramos todos os sentimentos na hora da venda. E quando você comunica medo, quando você comunica ansiedade, começa a suar, arruma aquele desespero, o cara faz assim, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não senti em outro lugar. Você concorda, Alan? Não, exatamente. Vendedor ansioso, vendedor desesperado para vender, vendedor que tá sem vender, que não bate meta, que, né, que tá naquela angústia, que precisa vender, o cliente sente isso. Percebe mesmo. Então, se olha você aí, não olha a demonstrar pergunta que da você... Thaís aí, ó. A Thaísa tá tirando valor da nossa live aqui. Você que quer colocar sua pergunta, também já põe aqui pra gente. Olha aí a Thaís, ó. Como fazer o cliente confiar mais em mim e perceber que sim, eu estou ali para ajudá-lo? Fala pra gente, Alan. Thaísa, isso você tem que comunicar e a confiança tem que vir de você mesmo. Que nem, ó, nós estamos aqui nessa live. Até o Luiz perguntou antes da gente entrar, vamos combinar alguma coisa? E eu falei para ele, não precisa combinar nada, vamos embora. No que vier, a gente vai. De onde Deixa que vem fluir. vamos embora, vamos falando aí, você me pergunta, a gente vai trocando. E sim, tá tranquilo. Mas de onde vem essa segurança? Porque eu sei do que eu vou falar. Legal, Eu legal. conheço o produto, eu me conheço. Então, de onde vai vir a segurança? De você. É você falar assim para o cliente, eu resolvo. E você dá um jeito de resolver. Eu vou atrás para você. E você realmente vai atrás. Mesmo que seja para falar para o cliente, olha, não vai rolar, não vai dar, não vai por esse caminho. Eu prefiro não te vender. Quantos clientes que queria consórcio, não queria consórcio, queria milagre. E eu falei para o cliente, eu falei, olha, isso que você está buscando, eu não vou ter, mas deixa eu te falar, ninguém vai ter. Porque isso que você quer não existe. Milagre, eu gosto de falar para cliente, milagre é Deus. Você está buscando Deus? Tá vindo divinamente? Se você está buscando uma pessoa, isso que você está buscando, a chance de você quebrar a cara, de você se dar mal é grande. Então tira isso. Mas se você também quiser ser enganado, fica à vontade. Eu não tenho coragem de enganar. Eu prefiro não te vender. Você bateu exatamente o que eu ia falar, Alan. Sabe qual que é a minha estratégia para poder ter clientes que já compraram 17 vezes comigo? Verdade e transparência. É isso. É isso. É isso. Então, assim, Thaísa, sabe o que acontece muito? Vendedor que acha que é esperto, ele mente. Então, grava essa. Se o malandro soubesse o quanto ser honesto vale a pena, ele seria honesto só de malandragem. Grava isso. Porque se você quer ser o malandrão, o espertão, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Seja verdadeiro e transparente. Fale eu não sei, fale de verdade, ó, vou entender. É claro, o ideal é que você se prepare o máximo possível. Mas de repente você está iniciando um consórcio agora, você tem dúvidas. E você pergunta, anota todas as perguntas e volta com a resposta, de forma clara. E eu costumo dar muita aula, muito treinamento e tudo. E o que eu faço muito antes de pegar o conteúdo? Qual dúvida eu teria se eu fosse o cliente? Começa a fazer isso como um exercício. Ao invés de você ser pego de surpresa, né? Que não tem problema nenhum, tá? Não tem nenhum erro. Mas assim, tá, você vai explicar o quê? Eu vou explicar a taxa de juros. Você tem clareza disso? Você tem domínio total do que é taxa de juros? Se você não tem, se prepara antes de entrar no assunto. Não que você seja um aluno nota 10, né? Eu vou me preparar enquanto eu não tiver 100%, eu não vou falar. Não é isso. Mas é assim, você tem uma... O cara vai perguntar, o que é esse negócio A.M que está escrito aqui? O que é esse negócio A.A que está escrito aqui? Tá dando 25% ao ano, né? 15% ao ano, o que é isso? Consórcio não era barato? Então, se faça as perguntas caso você fosse cliente. O Gi, a Gi tá falando ali, né? Penso sempre vendo os mesmos clientes muitas vezes, fora as indicações, parabéns. E o William,
Manda sua pergunta dentro da caixinha de perguntas aqui, por favor. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação. Manda na caixinha de perguntas aqui que a gente está respondendo ela agora, tá? E Thaisa, gostei de ver, botando para quebrar aí. Olha mais uma aí, ó. Lília Santos. Vamos lá. O captar clientes de alto valor, né? Eu acho que ela quer como captar clientes de alto valor. Uso redes sociais, mas estou em busca de clientes de high ticket aí, né? Qual que é o segredo aí, o Alan? Quando você busca um cliente de high ticket, ele é a mesma coisa que buscar qualquer pessoa? Me explica. Não, não é. Não é. Ô, Lilian, o que você tem que entender? Que cliente que tem dinheiro, ele não tem tempo. Normalmente, tá? Cliente que tem dinheiro, ele não tem tempo. Então, ele não tem esse tempo de ficar em redes sociais, de ficar fazendo perguntinha. Ele paga caro, porque o tempo dele custa caro. Então, se você quer lidar com esses clientes, negociar, se relacionar, a resposta é o relacionamento. Então, você precisa fazer parcerias com esses bens de altos valores. Esses bens, assim, que pessoas que têm dinheiro compram. Então, imóveis. Você tem parceria com corretores de imóveis de alto padrão, lojas de carro de alto padrão. E às vezes não é para, por exemplo, não sei se você vende consórcio ou se você vende carro. Mas vou dar um exemplo se você vende consórcio. Você não precisa vender o consórcio de uma Lamborghini, de uma BMW. Mas você tem que ter parceria com vendedores que têm o carro da BMW para você poder indicar para os seus clientes. Ó, quando você quiser, por exemplo, você pega o Luiz aqui. Cara, se você quer andar de BMW, eu tenho o cara certo que vai te atender. Ele trabalha com os melhores produtos, é de confiança, credibilidade, um carro que não vai te dar dor de cabeça. E aí, o que você vai falar para o Luiz? Luiz, estou com um cliente aqui, ó, conversa com ele lá. Ele quer o carro. Legal. Agora, digamos que esse cliente ele quer o carro e não quer descapitalizar o dinheiro dele. Ele não quer tirar o dinheiro da conta. Ele pode fazer um consórcio da diferença do carro dele para ele andar num carro melhor. O que eu sempre tenho certeza? Que todo mundo que tem dinheiro quer andar num carro bom e quer morar numa casa boa. Quer. Então, eu me relaciono, eu faço parte de grupos de empresários. Eu entro em assim, reuniões de negócios, eu faço parte de mastermind. Por quê? Eu pago caro, que nem o último que eu entrei, eu paguei 50 mil para estar lá. Uau! Por que eu faço isso? Que nem eu entrei, vendi para um cliente 1 milhão, vendi para outro 2 milhões em consórcio. Agora, faz 2 semanas, eu fechei 600 mil. Legal. Eu já ganhei dinheiro para estar naquele grupo. Só que O que eu vejo também, Ana, dentro do que você está falando, assim, é muito interessante, porque também aplico isso, né? E você nota que as pessoas não são intencionais. Não. Então, igual ali, ela está querendo vender um produto de high ticket, só que ela está vislumbrando um tráfego, né? Um hackzinho, uma pessoa que vai não sei o quê. Tem como você anunciar para médico? Tem. Tem como você anunciar para essas pessoas? Tem. Agora, o cuidado muito grande é que a pessoa não pensa na experiência do cliente. Então, como assim? Na hora que uma pessoa vai procurar sobre você, para quem que você vendeu e quais depoimentos que você tem nas suas redes sociais? Porque para o Alan falar o que ele falou agora de mim, a gente acabou se conhecendo aí por receber informação dele. Uma vendedora minha falou muito bem de você, tá, Alan? Aí eu comecei a te acompanhar. Não, ele vende consórcio, mas é fera as técnicas dele. E aí eu comecei a te acompanhar. Depois eu vi que você também dava aula lá na MBA para bancários. Eu falei, cara, pô, a gente está muito próximo, então a gente vive dos mesmos valores aí e está atraindo as mesmas pessoas. Para ele falar o que ele falou agora e para ele ter aceitado fazer uma live comigo, você pesquisou ou não sobre mim nas redes sociais, ô Alan? Pesquisei nas redes sociais. Então, assim, quando você também quer vender para um cara de alto ticket, quais são as imagens que tem lá? Onde você tem ido? O que você tem feito? Com quem você tem andado? Você fecha negócio sempre? O que as pessoas nas suas redes têm dito para você? Então as pessoas esquecem disso, que você vai fazer uma oferta, vai falar qualquer coisa, e aí o que vai acontecer? O cliente vai querer conhecer de verdade quem você é e se você fecha ou não negócio. Aí o que o Alan fez? E é uma estratégia que eu uso demais.
Por que você tem que colocar o depoimento e mandar o cara publicar no Instagram, onde que for, e marca ele se ele autorizar, é claro, né? Por que isso? Porque a próxima pessoa que for ter contato com você, vê que tem um amigo dela que te segue, ele vai ligar pro amigo sem você saber e vai pedir referência. Ele vai pedir referência. É ou não é, Alan? Uma coisa que eu percebo que para mim não faz sentido, eu vejo vendedor, pessoa que trabalha com venda, cometer 2 erros gravíssimos. O primeiro, ter o perfil do Instagram fechado. Para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido. Porque hoje o Instagram é o novo RG do vendedor. Antigamente a gente precisava ter um cartão de visita, porque o cliente não tinha referência nenhuma com a gente. Hoje em dia a gente precisa ter um Instagram. Não é Facebook, não é LinkedIn, não é TikTok, é Instagram. Tem um feed, pelo menos um feed. E esse é o erro número 1, ter o Instagram fechado. O 2 é usar o feed para virar um catálogo da Avon. Fica postando tabela, fica postando assim só imagens prontas, feitas. Tem que ser uma coisa mais humana, mais real também. Daqui a pouco eles vão inventar você passar a mão no celular e sentir o cheirinho assim, né? Então assim, pô, o cliente, ele quer ver o que você está falando. Ele quer ver se tem coerência aquilo que você está falando. Porque hoje em dia tá assim, que nem eu fui pesquisar o Luiz, eu não precisei entrar em contato com ele, eu não precisei puxar referência. Pelo perfil eu consigo dar uma olhada. E olha que o mais interessante. Alan, você tem meu celular? Não. Ou seja, tem muita gente que ignora o direct. Presta atenção nisso. Tem muita gente que ignora o direct. Tem muito cliente que não quer receber ligação sua. O direct é um excelente canal de vendas para as pessoas que querem ter informação sobre você, contato com você, que não gostam de receber ligação e não querem ser incomodadas. E aí o que o pessoal faz? Ignora o direct, não responde, não chama a pessoa por ali. E outra, o direct é o que gera mais engajamento no Instagram. Você sabia disso, Alan? Exatamente. Quando você sim, não responde alguém no direct, embola tudo, entendeu? Sim. Tanto que assim, pessoal, ó, quem vende carro, o que você faz? Posta a foto do carro e manda a pessoa reagir se ela tiver alguma dúvida, se ela quiser mais informação, manda ela reagir. Se ela reagir com coraçãozinho, com foguinho, com qualquer coisa, ela tá mandando uma mensagem para você no direct. É muito fácil. E você atinge gente do Brasil inteiro. É muito fácil. Tá. Até a Rayana comentou aqui, ó, eu sempre falo isso na mentoria, a Rayana é minha aluna de mentoria, você precisa estar no meio das pessoas que você identifica como seus melhores clientes. Quem que é o melhor cliente para você? Que nem muita gente não sabe. Sabe quem que é o público-alvo do consórcio, Luiz? Sabe qual é a classe que mais compra consórcio? Quem? Classe A e B. Tem gente que acha que vender consórcio é para quem não tem dinheiro. E não. Quem não tem dinheiro é o imediatista, é o que paga caro. Quem faz consórcio é quem não tem pressa, é quem já tem o bem. Cara, o cara que está numa BMW hoje, que está numa Mercedes hoje, você acha que ele está desesperado para trocar de carro? Você acha que se ele não for contemplado no primeiro mês... Você acha que ele está a pé? Você acha que se ele não for contemplado no primeiro mês, ele vai ficar enchendo o seu saco? Olha que legal, o que você está falando aí tem toda a relação com a pergunta do William. Olha ele aí. Depois da contemplação, pode usar o crédito ou existe uma análise do CPF do cliente? Fala pra gente. Antes da contemplação, hoje em dia já até tem empresas que fazem análise antes. Até pouco tempo atrás, todas as empresas liberavam. Hoje em dia, ainda a maioria libera para você fazer sem consulta. Mas por quê? Porque você é credor. É como se fosse uma poupança. Você não precisa comprovar nada para colocar dinheiro em poupança. Mas depois, na contemplação, você vai passar a ser devedor. Então, existe análise. Você vai continuar pagando, depois você tem um bem, né? Exato. Então, a garantia é isso. Você precisa ter nome, você precisa ter renda. Então, normalmente, você precisa comprovar de 3 a 4 vezes o valor da parcela com a sua renda. Então, tem análise sim. E se o cliente não tiver nome, por exemplo, se não aprovar o nome dele, ele não vai conseguir pegar o nome dele. Tem algumas formas de, por exemplo, ele pode usar um avalista, ele pode usar um fiador, aí vai muito de cada empresa. Ou esse cliente pode transferir esse consórcio já contemplado por uma outra pessoa. Então tem algumas alternativas, mas
sem nome, ele não compra, tá? Com consórcio. Agora, posso culachar logo? Escrachar de vez? Você me autoriza? Eu vou falar que vai doer muita gente, mas assim, galera, do fundo do coração, melhora seu brand, melhora sua marca, melhora quem você é. Que se você está atraindo cliente com CPF ruim, se você está atraindo cliente que não tem condição de pagamento, o problema não é dele. O problema é seu e do seu marketing. É quem você está atraindo. Então, assim, Luiz, mas poxa, como é que eu vou pagar uma mentoria de 50 mil do Alan para eu estar lá no Mastermind junto com ele? Então, você consegue sim atrair pessoas, igual a Luiz Intermediações, ela começou em 2014, na sala da minha casa. Vocês acham que eu vendia ou não vendia para cliente A e B? Vendia, porque eu entregava condições de valor para ele. Então, eu quero que vocês do fundo do coração entendam isso. Não perca o seu tempo de forma e maneira excessiva a troco de atender gente que não tem condição de fazer o que deseja. Então o cara não tem... Olha só, olha o que vocês estão me pedindo. O cara não tem nome, o cara não conhece ninguém que tenha nome, o cara não tem entrada e vocês ficam assim, pô, o banco não aprova. Amigo, é você que está dando atenção. Não é do banco. É você que está dando, você está focando numa criança que você fala assim, poxa, ele não consegue dirigir porque ele não alcança o pedal do acelerador. Então o que você tem que fazer? Muda o motorista. O erro está na forma de você interpretar as coisas. O erro está em quem você está atraindo, no brand que você está fazendo. Então assim, olha que lindo que o Alan colocou aqui. Quem mais faz consórcio, isso que você está falando é interessante, quando eu fiz um podcast, né? Está até no meu canal lá no YouTube, Luiz Oliveira Oficial, onde ele falou exatamente isso. Ih, eu tenho uns 4, 5 consórcios lá no meu banco. Aí você acha que o cara... Aí vamos lá, olha o perfil do cara. Empresário. O cara tem 2 carros, está vendendo um comigo, quer comprar mais um assim que eu vendi o dele. Aí eu te falo, o cara tem ou não tem condição? Aí eu te pergunto, quando aconteceu a crise, ele teve dificuldade em trocar de carro? Ele comprou carro no meio da crise. Então assim, gente, resolve isso, cara. Resolve isso. Para de dar atenção em quem não tem condição de comprar. Você já pensou se o Ferrite, né? Fala aí, Alan. Olha que louco, só te atrapalhando, mas isso aí que você falou. Chegou a crise, o que aconteceu? Ele vendeu o carro, estava desesperado. O que ele aproveitou? O preço do carro cai. Eu tenho um cliente, ele até fechou outra cota comigo, ele pagou ontem. No começo da crise, ele estava para fechar, veio a crise, aí ele falou, Alan, vou dar uma segurada agora. E aí eu falei para ele, não, você tá louco? É agora que você tem que fechar, porque agora o preço do carro vai lá pro chão. Eu até tenho esse vídeo no YouTube também, lá no meu canal, eu entrevistando ele, uma coisa bem simples, assim, no meio da rua. Mas olha, eu falei para ele, cara, agora é hora de comprar, não é hora de vender, agora é hora de comprar. Ele comprou, ele fez um consórcio, contemplou no primeiro mês. Lógico, ele tinha lance, não foi sorte, não foi sorteio, ele tinha lance. Contemplou no primeiro mês. Ele contemplou a carta de 50 mil. Ele comprou um carro, uma S10, que estava anunciada por 65, ele pagou 51. Ele estava com parcela de R$600 pós-contemplação. Ainda no vídeo, é bem simples, eu brinco com ele, eu falo, tá andando de S10 com parcelinha de Celta. Sabe quanto vale essa mesma S10 hoje? Mais de 100 mil. Aí. Porque o preço subiu. Quem quer adivinhar também que o preço dos carros seminovos ia subir desse jeito? Ninguém nunca imaginou isso. Ninguém nunca imaginou isso. Então esse cara que tem dinheiro, ele comprou lá no começo da pandemia, ele já tinha os consórcios, ele contempla com um pouquinho. Aí se ele comprou os carros antes da pandemia, ou no começo, hoje esse carro vale muito mais. Vale no mínimo uns 10, 15 mil a mais. Brincando. Legal. Aí olha só que interessante, ó. Olha a pergunta do Giovanni aí, como é que tem tudo a ver com o que a gente está falando, ó. Luiz, quando seus clientes não aprovam o financiamento, você descarta eles? Olha só que interessante. E aí volta para o mesmo ponto, né? Talvez a gente pense assim, pô, o Luiz vai vir aqui, vai falar para todo mundo, para se a ficha não aprovar, você vender um consórcio para o cliente. Eu não faço isso.
e também não descarte o cliente. Por quê? Depois de média de 45 dias, você pode reenviar a proposta, tá? De financiamento e também a proposta de consórcio, né? Para conseguir fazer a liberação. Agora, sim, quando o cliente não aprova o financiamento, normalmente a gente busca outras pessoas que ela possa fazer, conscientizando elas que a pessoa pode ser um avalista da operação dela. Só que depois que você fala com ela que a pessoa vai ser um avalista da operação, o que você fala? Olha, se essa pessoa for sua avalista, vai o seu nome e o dela para o Bacen. Você sabia disso? Você fica com o seu nome lá dizendo que você tem uma dívida de X mil. Então, o que eu viro para a pessoa e falo? Você, que já confia para ser avalista dele e não ter o bem, o que você acha do bem estar no seu nome? Caso ele não pague, você recolhe. Caso você não pague, você recolhe. Aí o cara foi, ele se conscientiza. Agora, mesma coisa, se você ficar insistindo em vender para quem não tem condição, você está perdendo a oportunidade, gastando tempo com quem tem condição e está te ligando e você não atende. Simples assim, você concorda, Alan? Sim, perfeito. E sabe que eu vejo que esse é um erro absurdo de quem tenta vender consórcio? Que é assim, o cara já não aprovou no financiamento. Aí o vendedor, ele quer que o cara compra consórcio. E assim, você não tem que fazer o cara comprar consórcio. Você tem que mostrar, inclusive, que o consórcio pode ser uma solução para ele, mas talvez a única solução para ele. É. Então não é... Porque, olha o cenário. O cara estava disposto a pagar caro, porque o financiamento não é barato. Ele sabia que ele tinha problema no nome. Ele não chegou lá, nossa, agora eu descobri. Né? Às vezes acontece, mas ele sabia. Mas ele tentou mesmo assim, ele foi teimoso. Vai que eu dou sorte, né? Vai que dá certo. E aí, olha o que as pessoas fazem. Olha o erro absurdo que eu vejo. Aí pega esse cara que não aprovou no financiamento, aí tipo assim, a parcela do financiamento do carro era 1.500. Aí vai ver no consórcio, a parcela fica 600. Olha o que o vendedor faz. Não, já que não deu no financiamento, faz essa parcela do consórcio que é mais barato. E aí o que o vendedor não entende? Quem falou que o cliente queria o mais barato? O cliente, ele quer uma solução, nem que for cara. Ele está disposto a pagar caro. Por que você está pensando mais barato para o cliente? O que você precisa apresentar para esse tipo de cliente? Uma solução. Pode ser um avalista. Por exemplo, ele pode pagar um consórcio com a parcela lá em cima, mesmo não tendo carro, e você falar, vai pagando enquanto você regulariza seu nome. Por que no final das contas... Um dos piores vendedores que existem é o vendedor comprador. Que ele vende para o cara somente aquilo que ele compraria. Exato, é exatamente isso. Se não for assim, eu não quero. Quem falou que você está vendendo para você? Isso aí. Tem gente que fala assim, mas o financiamento fica mais barato que o consórcio. Sim, se o cara tiver 50% de entrada, se o cara financiar em 12, 24 meses, realmente. Mas quem falou que todo mundo consegue fazer dessa forma? Quem falou que uma parcela quem vai revelar essa solução para ele comprovar é você, né? E quem falou que comprar um carro pagando em 12, 24 meses é para todo mundo? É uma parcela confortável para todo mundo? Tem um monte de cenário que não é porque fica mais barato que isso é uma regra que se encaixa para todo mundo. Então, é muito isso sobre analisar perfil. É isso aí. Então, é muito sobre você identificar o cliente certo para você. E digo mais, uma coisa que eu falo, né? Por isso que quando nós formos abrir novamente a mentoria dos vendedores imbatíveis, uma das coisas que nós fazemos é uma aplicação para entender se tem relação com quem eu quero estar comigo. Sabe qual que é o tratamento? É assim, se eu fosse tomar um vinho hoje, com quem que você gostaria de sentar na mesa? É isso que você tem que pensar, né? Quem que você gostaria? Porque um vinho é uma bebida nobre, né? Então imagina que você vai abrir um vinho aí de, sei lá, 51 mil reais. Você só tem uma garrafa. Mas você pode escolher qualquer pessoa do mundo para sentar com você. Quem que seria? Qual o papo que rolaria, né? Quanto que seria a renda média dessa mesa? Quais são as pessoas que estão ali? A partir disso, né, você começa a construir exatamente o público comprador ideal. E você começa a comunicar com eles. Agora, enquanto você ficar insistindo em tentar vender para quem não tem como pagar,
Você só vai estar gastando o seu tempo. E aí volto, olha que interessante aí, né? Porque a gente tem que pensar também. Tem vendedor de carro que ele passa a proposta em um banco, que é um outro dos piores vendedores também. É o vendedor analista de crédito. Ele olha para o Alan e fala assim, deixa eu ver. Ih, rapaz, esse cara aqui, ó, pela idade dele, ele vai querer um carro sedã, pela idade do filho dele, ele vai querer não sei o quê, vai querer não sei o que lá. Amigo, grava isso. Não tem como você saber o que o cliente quer no momento e no contexto que ele vive, sem você perguntar para ele. Para de ser adivinhador, né? É isso aí, o cara é um mago do futuro, né? Porque assim, chega um cara lá lotado de filho. Aí você fala assim, pô, esse cara não vai comprar carro conversível. Por que não? Você sabe quantos carros ele tem? Você sabe o que ele foi fazer aí hoje? Você não sabe. Quanto ele ganha? Você sabe quanto ele ganha? Você sabe se ele virou colecionador de carro conversível? Você não sabe, pô. Você não sabe. Olha que interessante aí, o Alan. Trabalho com carta de crédito. Como mudar o famoso? Só pago se ver o carro. Cliente da moda antiga. Ô Juan, deixa eu te falar. Não vou nem te falar, eu vou te fazer um convite. Juan, investe em você. Entra na mentoria Premium. É só isso que eu vou te falar, porque você não conhece duas técnicas. O SRV, que eu já falei aqui na live, e o porquê não. O problema, Juan, não é o cliente ver o carro. Você, deixa eu explicar por que isso acontece. Provavelmente você deve fazer anúncio. Você deve fazer anúncio com fotos ilustrativas. E aí esse cliente, ele vai, e aí você coloca a parcela do consórcio, a menor parcela. Você deve colocar compre sem entrada, sem nome, sem restrição. Enfim, você está buscando o pior perfil de cliente possível. Isso que o Luiz está falando aqui. E aí olha o que acontece. É tão bom, mas tão bom, mas tão bom que o cliente fala, amigão, deixa eu ver o carro primeiro. E ver o carro, deixa eu te explicar, é a coisa mais simples que existe no universo. Sabe por quê? O problema do cliente não é ver o carro. Na loja, na esquina da casa dele, deve ter uma loja de carro. No centro da cidade dele, com certeza, tem uma rua só de venda de carro. Se ele entrar agora na Web Motors, tem milhares de carros para ele ver, para ele consultar. Então, assim, ver o carro não é o problema desse cliente. O problema real desse cliente é grana. É ter crédito para comprar. Porque se esse cliente já tivesse o crédito, e se ele visse o carro, porque às vezes ele está andando na rua, e aí passa um carrinho assim, ó, com uma plaquinha assim, ó, vende-se. Se esse cliente tivesse grana, e ele viu o carro que ele quer passando na rua, ele abordava o cara. Para aí, eu quero esse carro. Deixa eu ver com você se está dentro do que eu posso pagar, eu quero esse carro. Então, o que você precisa entender? Que o problema não é o cliente. Por que o cliente quer ver o carro? Porque tem medo. Provavelmente o que você está falando, passando para ele, cara, é tão bom, mas tão bom que chega a ser mentira. Então, ele tem essa desconfiança. E se você falar assim, não, vem aqui que eu vou te mostrar o carro, e depois chegar para ver o carro, e você falar, é carta de crédito, você também não vai vender para ele. Porque ele queria o carro. Só que ele queria o carro nas condições que você passou da carta de crédito. Então, o que eu posso te falar? Você precisa aprender a conduzir esses clientes e está em você. Você precisa saber eliminar as possibilidades do cliente para fazer o cliente chegar à conclusão que ele não precisa ver carro nenhum. O que ele precisa de verdade é de grana. Só que não é com essa condição que você está passando que ele vai se interessar, porque... E olha que eu nem te conheço, mas é assim, é o padrão, entendeu? É o que eu estou imaginando. Você pode até responder aqui se é isso ou não, mas é o que eu mais vejo. E se assim, se você conseguir trazer, apresentar do jeito certo, nas condições certas, tendo parcerias com lojas de carro, com vendedores de carro, fica muito fácil. Fica muito fácil, porque o cliente fala, eu quero ver o carro. Tá lá na loja, você quer ir ver agora? Mas me fala uma coisa antes de ir lá, como que você vai pagar? Isso. Isso aí. Entender a utilização, entender tudo. E assim, a sua oferta é que atrai o público. Esse tipo, eu lembro uma vez que eu trabalhava no Itaú, né? E aí o gerente resolveu fazer um feirão na cidade, onde ele colocou R$1 de entrada. Amigo,
Eu nunca vi tanta proposta ruim, povo chegando lá querendo que a gente operasse alguma coisa. Acho que Jesus ia estar lá no dia, porque era só milagre. Então, assim, o que que é? A sua oferta atrai o público. Então, se você tem uma oferta adequada para classe A e B, que vocês acabaram de ver o que que o Alan acabou de falar aqui, como que é feita uma oferta para quem é rico? É isso que você tem que pensar. Como que eu vou fazer uma oferta para um cara que vai fechar comigo um consórcio de 1 milhão? Essa estrutura de oferta que você tem que fazer. E não fazer a estrutura, tipo assim, né? Você tá no fundo do poço, eu jogo a corda. Entendeu? Porque aí você só vai trazer como é que fala? A lanterna dos afogados para dentro da sua carteira de cliente. É Ó, vamos exatamente aqui, ó. isso. Rapaz, a galera tá perguntando a balde aqui, rapaz. E eu tô vendo que assim, né? Devido ao horário aí, né? Eu sei que todo mundo aí tá feliz demais. Eu vou fazer o seguinte, ô Alan. Ô Lua, é Lua Costa, né? Eu vou pedir para você mandar a sua pergunta, por favor, aqui na caixinha de perguntas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou printar todas as perguntas, tá? Vou mandar pro Alan. O Alan vai responder na caixinha de pergunta que eu vou abrir aqui e eu vou mandar para todo mundo, tá? Vou mandar para todo mundo, assim, a resposta dentro do meu stories e do stories do Alan. Porque, assim, primeiro, né? A gente veio aqui, são 1h15 de live, a gente está feliz demais pela interação de todos. Quem sabe a gente faz novamente, né, Alan? Sim, Que assim, sim, né? podemos fazer. Graças ao bom Deus, a gente consegue auxiliar bastante devido ao tempo de experiência que nós temos com automóveis e também com um consórcio, mas assim, temos que abrir as nossas empresas, temos que fazer bombar. Hoje é o dia que o Alan está aí de férias, curtindo no seu sítio milionário, mas tem uma galera que vai querer continuar e mais devido ao horário não vai continuar permanecendo conosco. Então, assim, agradeço demais, Alan, pelo seu contato. Vou printar aqui, ó. Quem tiver pergunta, já manda para mim que eu vou printar aqui, vou mandar para ele, vou fazer a caixinha. Vou colocar lá, o Alan vai matar as dúvidas aí. E assim, Alan, cara, você é fora da curva. Não é à toa que você tem o resultado que você tem, tá? Você já consegue observar, igual a pergunta da Thaisa, né? É uma coisa que eu quero perguntar para todo mundo aqui. Quem está aqui na live até agora e acompanhou, faria um consórcio com o Alan? Fala aí, fala a verdade. Quem tá aqui na live faria um consórcio com o Alan? Escreve para mim. Bota o foguinho aí, ó. Quem faria um consórcio com o Alan aí? Coloca o foguinho aí, interage com a gente para você entender a resposta daquela pergunta da Thaisa sobre a questão de segurança na hora de comprar, né? Que segurança que você teria na hora de comprar com um cara que dá as respostas, que entrega com facilidade. E para isso eu venho trazer para você. Cara, tenha um mentor. Escuta o que eu estou te falando. Você percebeu que o Alan, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte. Ele falou, Luiz, teve o senhor Miyagi, né? Depois do senhor Miyagi, teve lá o cara que era o gerentão, que deu uma aula para ele, ele passou a vender. Então, assim, vocês perceberam que ninguém cai de paraquedas tendo sucesso. E volto a lembrar, o Alan hoje é grande porque um dia ele começou pequeno. Então, você que quer se tornar milionário, você tem que ajudar uma pessoa por dia. E aí, essa uma pessoa, a partir da experiência que ela tiver, e se for a melhor experiência, vai gerar o quê? Recorrência e indicação. E a partir desse momento, seu balde, ó, vai só enchendo, vai ficando cada vez maior. E foi isso ou não foi isso que aconteceu com você, Alan? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E assim, o mentor é esse cara que ele é o atalho, porque ele já errou tanto, ele já passou por tanto no caminho que ele sabe onde você vai errar. É igual aqui acho que o Júlio mandou assim, eu tô fazendo, por essa objeção, eu já sei o que você tá fazendo. Se você falar assim, eu só pego cliente imediatista, eu já sei por que você só pega cliente imediatista. Porque o problema não está no cliente. Não existe cliente à moda antiga. Existe que você está fazendo algo da moda antiga. Algo que funcionou uma vez, em 95 já faziam isso daí. Em 2000 faziam isso daí. Nós estamos em 2022, chegando em 2023. Hoje em dia o comportamento das pessoas mudaram. Hoje em dia, essa questão do Instagram mudou. Antigamente não existia Instagram, então não fazia sentido ter. Então, ter um mentor é isso, é ter alguém que já passou e que já chegou onde você quer chegar.
É isso Então, aí. se você não investe em informação, em conhecimento, para facilitar a sua vida, você está perdendo tempo e dinheiro. Ontem eu terminei uma live com esse empreendedor que eu falei e o que ele deixou, eu quero deixar aqui para todo mundo. E eu li ontem na Bíblia, inclusive, né? Quem abrir aí Provérbios 14 vai ver que a primeira coisa que ele fala é sobre conhecimento. Então eu perguntei para ele, cara, o que você pode passar para o empreendedor aqui, que ele quebrou e agora ele bombou? Eu falei, o que aconteceu com o antes e o depois? Ele falou, hoje eu tenho mais conhecimento e eu não paro de estudar e me desenvolver. Então, se você quiser aprender a vender mais e melhor consórcios, Alan do Consórcio. Se você quiser vender mais e melhor, se transformar num vendedor de 20 carros, imbatível no online e offline, vem comigo, vem para cá que aqui é ótimo e a gente vai mudar o Brasil transformando em vendedores de consórcio do bem, vendedores de automóveis do bem, porque existe sim. Para de achar que quem é vendedor é trambiqueiro, 7-1 e mentiroso. Existe uma galera do bem e é a galera que performa. Só que tem um detalhe, nem todos estão dispostos a ensinar. Então, se nós estamos, aproveite. Aproveite de verdade. Porque o que o Alan queria ter lá atrás, e hoje, por exemplo, ele está até hoje no Mastermind, estrategicamente para vender mais? Tá. Mas você aprende ou não aprende lá também, Alan? Pô, você é louco. Ali me tira de uma zona de conforto, porque eu acho que eu estou fazendo muito. Aí eu vejo pessoas, às vezes com menos condição que eu, fazendo 5 vezes mais do que eu. Isso me tira de uma zona de conforto, porque eu falo, nossa, e aí me joga para cima. Então, estar perto de pessoas que fazem, os fazedores, aquele que realmente está afim, igual aqui, live de manhã, live de noite. Pessoal, isso é o trabalho depois do trabalho. Se você quer ganhar dinheiro, que nem eu tô de férias essa semana aqui, tava na praia até ontem, hoje cheguei no sítio e tô descansando, vamos dizer assim, descansando a cabeça, descansando as crianças. Mas eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer. Ontem eu tava preenchendo cota, o meu parceiro tá aqui, o Ariel, e ontem estava mandando contrato para ele. E eu não deixo de trabalhar, porque hoje em dia com o celular você trabalha. Que nem eu sei que eu não estou na melhor luz, eu sei que eu estou sem o fone. Então, eu poderia entregar algo ainda melhor, mas eu não vou deixar de fazer porque não é o melhor. Porque é aquilo também, o feito é melhor do que o não feito. Lindo, 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 lindo. É isso aí. Alan, cara, incrível. Obrigado demais. Eu acredito que vale a pena a gente marcar novamente. Eu vi que é um assunto aí que mexe com todo mundo. Se você se sentir à vontade, a gente marca, né? Mais uma vez para a gente fazer uma repescagem. Vou te mandar as dúvidas daqui a pouquinho aí no seu direct. E olha, é isso aí. É fazer o melhor que você pode agora. Sai da desculpa. Desce do muro. Larga o perfeccionismo e age. Porque você sempre vai ser pago pelo quanto você conseguiu produzir, transformar e fazer. E nunca pelo que você conhece ou sabe. Todo conhecimento que o Alan busca é para ele aplicar melhor cada uma das técnicas que ele aprende. E não para ficar trancado dentro do quarto. Então, ó, sai para poder agir, comunica, muda. Tudo que a gente pegou aqui, anota, printa a tela, marca a gente, que eu já falei, engajamento na sua rede social muda o jogo. Então, marca a gente vai repostar você e prepare-se. Assim que você entrar em uma das mentorias, ou nas duas, né? Que o cara que trabalha com consórcio e o cara que trabalha com vendas, ele pode encaixar uma coisa na outra. Ele pode fazer um funil de clientes de consórcio que só compra com ele. Então, só para vocês terem ideia disso que eu acabei de falar, eu sou representante de consórcio Itaú. A minha empresa é representante de consórcio Itaú. Então, o que ele está falando não é bobeira e você pode mais e tenha mentores adequados para chegar lá. Ok? Perfeito. Obrigado, doutor. Tamo junto, excelente. E ó, até o próximo encontro aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu.